da cidade de Caruaru, mais uma vez estamos juntos aqui, eu aqui, vocês aí e a gente sempre em conjunto para o melhor aprendizado possível. Gostaria de saudá-los mais uma vez e, claro, agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui de volta com vocês. Professor Danilo Farias, de Física, talvez tu já me conheça, né? E aí a gente vai começar novamente a trabalhar os conteúdos de Física para a prova do Enem. Hoje, em especial, trouxe um conteúdo que é sempre recorrente nessas provas do Enem e tu não pode deixar de trabalhar de forma alguma, tu não pode se esquecer. Eletromagnetismo. Todo ano, fera, todo ano na tua prova sempre vai aparecer o conteúdo de eletromagnetismo. Vai dizer, professor, como é que o senhor sabe que vai cair? Porque a gente já tem experiência em trabalhar com as provas dos anos anteriores e sabe mais ou menos o que é que eles costumam cobrar. E por isso, tu não pode se esquecer, eletromagnetismo é assunto carimbado na prova do Enem, principalmente quando a gente fala a respeito de circuitos elétricos. Então a gente tem que trabalhar a parte de circuitos elétricos, onde iremos falar de carga elétrica, corrente, resistores e tudo mais. Então, pessoal, tu fica de olho, fica ligado aí, tu não se perde de forma alguma, porque hoje o conteúdo é importantíssimo, é imprescindível para a tua prova do Enem. Então, vem-te embora comigo para a gente poder trabalhar essa parte de eletromagnetismo. Tá massa? Então vamos embora? Veja só, pessoal, eu trouxe aqui uma quantidade, né, de questões para a gente poder, claro, trabalhá-las e ao mesmo tempo revisar, dar uma lida, né, tentar entender esse conteúdo da melhor maneira possível. Tranquilo? Então eu vou te explicando partes desse conteúdo durante as resoluções das questões. Tá massa? Então bora, bora, bora! Tu não te perde não, vice? Vê só, pessoal. A primeira questão que eu trouxe aí para vocês, certo? É uma questão que remonta aí, né, a um circuito elétrico. Tá massa? Vejam só. Quando a gente fala a respeito de circuitos elétricos, o que são esses entes? Certo? O que são circuitos elétricos? Primeiro vamos tentar entender o que significa isso. Veja, na tua casa tem uma fiação elétrica, certo? Essa fiação, claro, ela vem ligada através dos postes de alta tensão, que esses postes são ligados a redes de distribuição da CELP, aqui em Pernambuco. Né? Essa central de distribuição, ela é ligada a outros fios que vêm lá das usinas de um lugar bem distante, onde é, entre aspas, gerada a energia. Por que eu falo entre aspas? Porque a gente não gera energia. Certo? Não tem como a gente gerar energia. A energia não é criada, a energia não é destruída, a energia é transformada. Tá massa? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mas professor, eu já ouvi falar de geração de energia, um gerador de energia. É o nome que ficou convencionado. Porém, certo? Isso de gerar energia não existe, tá certo? O que acontece é uma transformação. Tá bem? Então a gente está falando de transformações de tipos de energia. Que tipo de energia? Pode ser uma energia ligada ao movimento das águas, por exemplo. Água? Certo? Existem aquelas barragens imensas onde tem uma grande quantidade de água. Quando se abrem aquelas comportas, a água começa a entrar em movimento, o que faz, de fato, com que ela possua uma certa energia, a qual nós damos o nome de energia cinética. Tá certo? Essa energia cinética, em especial, né, ela vai estar atrelada exatamente a esse movimento das águas, que quando elas começam a descer e elas vão batendo nas turbinas da usina, que faz com que ela gire, ela começa a transformar essa energia do movimento em uma energia elétrica, certo? Então o movimento daquelas turbinas, lá possuem ímãs, possuem fios condutores. Você consegue, então, transformar um tipo de energia em outro, ou seja, chegando até a energia elétrica. Tranquilo? Então, vejam só. Quando a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de movimento de cargas elétricas.
Lembra, tu já deve ter estudado em algum momento da tua vida a respeito da composição atômica. Um átomo, ele é composto aí basicamente por 3 partículas. Prótons e nêutrons que ficam no núcleo e os elétrons que estão ali ao redor, tá bem? Então, esses elétrons, assim como os prótons, são portadores de carga elétrica, desse ente. E essas cargas elétricas, quando elas entram em movimento, então elas geram um fenômeno que nós chamamos de corrente elétrica. Pessoal, isso é muito importante. A corrente elétrica é a quantidade de cargas que vão passar por um condutor em um intervalo de tempo. Tá bem? Então vejam, nós estamos nos referindo exatamente a cargas em movimento. Então, um circuito elétrico é uma composição, certo, de um gerador, como nós colocamos o nome, apesar de não gerar nada, né, ele apenas distribui as cargas pelo circuito, os fios condutores que são ligados a esse gerador, e claro, possivelmente algum tipo de resistor ou algo desse tipo. Opa, resistores. O que são resistores? Certo? Resistores são entes físicos, podem ser alguns tipos de objetos, como por exemplo, lâmpadas, tá? Mas não somente elas, tá? Os resistores, eles funcionam como um tipo de dificultador, vou chamar dessa forma a grosso modo, de passagem de cargas elétricas. Mais para frente eu vou detalhar um pouquinho mais a respeito desses resistores. Lâmpadas funcionam como resistores. Também a gente pode entendê-las como resistores quando a gente vai simplificar um circuito elétrico. Tá bem? E aí, para que a gente tenha, então, a passagem dessas cargas elétricas, o movimento dessas cargas elétricas, a gente precisa entender que deve existir uma fonte de tensão elétrica, certo? Que pode ser uma pilha, que pode ser uma bateria, tá bem? Bom, essa fonte de tensão elétrica, ela é a responsável por fazer com que se tenha corrente elétrica nesse circuito, tá certo? Isso é o que nós chamamos de diferença de potencial, certo? Uma DDP. Então, para que um circuito ele funcione, para que você tenha de fato o movimento das cargas, é necessário que se haja uma DDP, uma diferença de potencial. Caso contrário, não tem corrente elétrica. Então o circuito ele não vai funcionar. Você não vai conseguir ligar uma lâmpada, você não vai conseguir ligar um aparelho elétrico eletrônico, certo? Então a gente precisa de fato de uma DDP. Por exemplo, quando você liga um objeto na tomada, a fonte lá, a tensão elétrica é de 220 volts, ou seja, você gera uma diferença de potencial de 220 volts, o que já é bem considerável. Você consegue ligar televisões, computadores, você consegue ligar um ar-condicionado e assim por diante. Tá bem? Então nós precisamos dessa DDP para que esse circuito seja percorrido por cargas elétricas. Tá certo? Então, ó, presta atenção no que a questão diz. O LED é um componente eletrônico que emite luz sob certas condições. Existem várias lâmpadas de LED, certo? Umas bem pequenininhas e hoje são muito utilizadas nas nossas residências que substituíram as lâmpadas fluorescentes, tá? Por ser formado por materiais semicondutores, seu funcionamento é diferente de uma lâmpada convencional. O LED só acende quando a diferença de potencial, ou seja, a DDP, que eu acabei de falar para tu, em seus terminais for maior que determinado valor. Ou seja, se você tiver uma diferença de potencial menor do que aquele valor, o LED não vai acender de forma alguma. Então ele precisa atingir aquele determinado valor, tá certo? Por exemplo, para o LED de cor amarela, a DDP mínima entre seus terminais é de 2,1 volts. Presta atenção, 2,1 volts. Guarda bem esse valor aí, tá certo? Um estudante, ao montar um brinquedo para o seu sobrinho, utiliza um LED amarelo e 2 pilhas comuns, certo? Então 2 pilhas daquela que você tem em casa mesmo, que você coloca num controle remoto de televisão, tá? Que fornecem tensão elétrica efetiva ao circuito de 1,5 volt. Olha, o LED precisa de 2,1.
cada pilha tem 1,5 volt, ou seja, uma pilha não é suficiente para acender o LED. A gente precisa de, no mínimo, 2 pilhas, tá certo? A gente precisa, no mínimo, 2 pilhas. O estudante liga e desliga rapidamente o circuito. Dentre os circuitos a seguir, aquele que o estudante pode montar para que o LED acenda está representado em... Então, vejam só. Nós temos 5 opções aí, né, de formatação de um circuito elétrico, tá bem? E ele quer saber em qual deles o LED vai acender, tá certo? Em qual deles o LED vai acender? Ou seja, a lâmpada vai acender com qual configuração de distribuição de pilhas aqui. Vejam só, se a gente colocar uma única pilha, certo? Se a gente colocar uma única pilha, nós temos 1,5 volt. Então isso não vai ser suficiente para acender o LED. Mas vejam que todas as configurações, nós temos 2 pilhas. Aí você poderia pensar, então se eu tenho 2 pilhas, qualquer uma delas vai acender o LED. Certo? Então todas as alternativas estariam corretas, o que não seria possível para uma questão de vestibular. Tá certo? Então você deve imaginar que apenas uma única configuração dessas está correta. E a gente precisa entender o porquê que apenas uma está correta. Tá bem? Então vejam qual é a que está correta, qual é a que o LED irá acender. Vejam só, quando a gente faz a ligação de uma pilha, certo, com outra, para que haja diferença de potencial, para que haja uma corrente elétrica, a gente precisa saber, certo? A gente precisa saber que a gente precisa gerar essa diferença de potencial, tá? Que ao ligar essa configuração, a gente consiga ter aquela voltagem correta. Então vamos analisar configuração por configuração. Letra A, a gente tem aqui, ó, uma pilha com terminal positivo e o negativo, e assim da mesma forma. Elas estão aqui, quando a gente tem essa configuração, a gente diz que elas estão em paralelo, certo? Elas estão em paralelo. Pessoal, é importante demais que a gente saiba diferenciar. Quando as pilhas ficam seguidas assim, que elas são percorridas pela mesma corrente elétrica, como você pode imaginar, certo? A gente diz que elas estão em série. Quando a corrente se divide, quando ela se divide, nós temos uma configuração em paralelo. Tá certo? Então vejam que é fácil da gente conseguir distinguir, certo? Aqui temos em paralelo ou em série. Nesse caso da letra A, uma configuração em paralelo, certo? Quando nós temos pilhas, geradores em paralelo, a diferença de potencial entre os terminais dessas pilhas é exatamente a mesma. Então não adianta, eu posso colocar 80 pilhas aqui. Se elas estiverem em paralelo, a diferença de potencial será de apenas 1,5, ou seja, o que faria com que o LED não acendesse. Então, se saísse colocando uma pilha atrás da outra dessa mesma forma, não iria adiantar de nada. O LED não iria acender, certo? Então a letra A está falsa, assim como a letra B também. Mas veja que a letra B tem uma diferença. A pilha, ela foi ligada agora com a polarização aqui, né? Ela foi invertida. Então eu tenho o polo negativo e o polo positivo aqui agora, né? Inverti uma das pilhas, o que geraria de fato essa situação aqui de polo positivo de uma pilha ligado com o polo negativo de outra. Aqui não tem corrente alguma, porque temos 2 polos positivos ligados. Aqui nós já temos corrente, porque eu tenho polo positivo com polo negativo com polo positivo, certo? Mas ainda assim não vai acender o LED, por quê? Porque aqui a voltagem é de 1,5 volt, tá certo? Então as letras A e B estão falsas, tá certo? Estão falsas. Ok, vamos analisar as 3 últimas configurações aqui, certo? Letra C, perceba que agora eu tenho uma associação em série, certo? Eu tenho uma associação em série. Eu tenho uma pilha ligada a outra, que elas são percorridas pela mesma corrente elétrica. Isso sim gera um aumento da tensão elétrica. Por mais pilhas que eu vá colocando, eu vou aumentando a diferença de potencial. Se cada uma delas vale 1,5 volt e elas estão associadas em série, então eu vou ter aqui 1,5 volt mais 1,5 volt, o que dá 3 volts.
E nesse caso, o LED acende, certo? O LED acende e por isso a resposta é a letra C, tá certo? A resposta é a letra C. Mas espera aí, olha a letra D. Eu tenho uma associação em série também. Por que não acende, então, o LED aqui nessa configuração da letra D? Vamos pensar no seguinte, certo? Veja, ela está em série, é percorrida pela mesma corrente se houvesse diferença de potencial. Se é. Por quê? Vejam só, aqui eu tenho um polo positivo ligado com um polo positivo, certo? E quando isso acontece, não gera diferença de potencial, porque o potencial aqui é exatamente igual ao potencial aqui. Então, se os potenciais são iguais, não existe diferença. Opa, não existe DDP, diferença de potencial. E, portanto, aqui nem corrente elétrica tem. E, por isso, o LED não tem como acender. A letra D é falsa também. E na letra E, a mesma resposta, né? Veja que eu tenho polo negativo com polo negativo ligado aqui também. E por isso não vai conseguir acender esse LED de forma alguma, tá certo? Então, resposta letra C, tá certo? Resposta letra C. Tranquilo? Tudo certo? Então espero que tu tenha compreendido essa relação aqui do circuito elétrico e vamos embora para a nossa próxima questão. Olha aí, questão, se não me falha a memória, da prova do ano passado, do Enem, certo? A prova do ano passado, ou seja, a prova mais recente. Se não foi do ano passado, foi do ano retrasado. Então foi de uma das duas últimas provas aí, tá certo? A questão diz o seguinte, olha, e inclusive uma questão que é da maioria da nossa realidade, ela fala de smartphones. O que é que isso tem a ver com eletromagnetismo? Eu digo que tudo, não só na ligação com a bateria, mas também do próprio funcionamento, ou seja, a tela touchscreen, né? Aquela tela onde a gente toca e ele vai fazer o que a gente, onde a gente tocou. Ah, eu quero abrir o Instagram, eu quero abrir o WhatsApp, né? Então, eu só tocar ali naquela parte da tela que ele vai selecionar. Mas por que que isso funciona dessa forma? Como é que ele sabe que eu estou tocando exatamente naquele ponto ali, onde ele deve abrir aquele aplicativo em especial? Olha só, antes de responder essa pergunta, eu vou para uma situação que talvez alguns de vocês já tenham passado por ela. A gente, hoje em dia, está muito ligado ao celular, né? A gente mexe muito com o celular, a gente está a todo momento ali ligado nas redes sociais, né? Então a gente utiliza com muita frequência o nosso celular, muito mais do que em anos anteriores aí, certo? Que, diga-se de passagem, não faz tanto tempo assim, certo? Até pouco tempo atrás a gente não tinha tanto costume assim de estar mexendo o tempo todo no celular como hoje em dia, né? Antes era mais no computador, depois as coisas foram avançando, tá? O que é que acontece? Talvez você já tenha passado por essa situação que eu vou descrever agora. Quantos de vocês já levaram o celular para o banheiro, certo? A gente vai escovar os dentes, tomar banho, alguma coisa do tipo, certo? Ou até quando eu vou tomar uma água, alguma coisa, e o celular está lá do lado, eu deixo o celular lá, certo? E acaba caindo algumas gotas de água na tela do celular, certo? Então vejam, vão cair algumas gotas de água no celular. Aí o que é que acontece? Tu vai lá, aperta para abrir, talvez, sei lá, o Instagram, e ele vai e seleciona o Google Chrome ou o WhatsApp, coisa que você não estava abrindo naquele momento, certo? Aí você vai tentar abrir outra coisa, a tela está um pouco molhada, ele abre outro aplicativo, certo? Ele começa a fazer uma leitura um pouco diferente. Por que isso acontece? Certo? Por que isso acontece? Olha só, a tela, pessoal, que é sensível, quando ela tem um circuito por trás, certo? Um circuito elétrico, onde você, ao tocar, né, o circuito fecha naquele ponto e ali vão começar a passar as cargas elétricas, tá certo? Vão começar a passar as cargas elétricas. Então, quando as cargas elétricas elas obedecem àquela determinada configuração, àquele determinado movimento, o próprio
circuito do celular, ele entende que você está apertando naquele ponto, que é onde tem aquele ícone daquele aplicativo, e ele vai abrir aquele aplicativo. Ou seja, dependendo da parte onde você toca na tela, você acaba fechando aquele circuito ali, e a gente tem uma configuração nova para cada ponto do celular onde você vai tocar. O que é que isso tem a ver, certo? Com a tela molhada? Veja, quando a tela está molhada, você sabe que a água que nós temos, não a água destilada, aquela água de laboratório, mas a água que nós temos, ela é uma ótima condutora de eletricidade. Tá? Então, a água, quando ela está na tela, por exemplo, quando você vai tocar, as cargas, na verdade, ao invés de fecharem, ao invés do circuito ser fechado onde você tocou, ele vai ser fechado onde está mais concentrado de água, certo? E aí a configuração é outra que o celular vai entender. Justamente pelo fato de que a água é uma ótima condutora de eletricidade. Então, tudo isso vai depender do ponto onde você toca e, claro, a nossa mão também conduz eletricidade, o nosso corpo conduz eletricidade. E, afinal de contas, somos feitos também de muita água, tá certo? De muita água, tá? Então, nós precisamos entender que esse é o comportamento, né, de uma tela touchscreen, de um smartphone, tá certo? Então nós temos essa relação existente com o circuito elétrico interno do próprio celular. Como é que ele vai entender para onde as cargas irão se locomover, beleza? Então vamos embora fazer a leitura aqui da questão. Agora tem um cálculozinho para a gente fazer, isso não é difícil não, mas preste atenção aí. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Só tem basicamente aquela tecla de travar o celular, ou desligar e ligar, e a de volume, né? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistíveis, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione. Então, quando você pressiona, elas vão começar a se encostar. E é por isso que vai começar a ter uma passagem de cargas ali. Modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Então, dependendo de onde você vai tocar, você vai ter um tipo de resistência diferente. Beleza? A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B, são esses dois pontos aqui, ó, representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então a pessoa vai tocar na tela, veja que aqui ela é fininha, né? Quando você toca, empurra um pouquinho ela para frente e ali você vai fechar uma chavezinha. O circuito ele vai fechar ali e vai começar a ter a passagem de cargas elétricas. Beleza? Daí vem o comando da questão. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Pessoal, vamos entender uma coisa aqui logo. Ele falou de resistência equivalente. Se a gente pegar da língua portuguesa, o que seria equivalente? Seria algo que é igual, algo que eu posso até trocar por outro que vai ser semelhante, certo? Então, uma resistência equivalente é uma resistência onde nós podemos pegar vários resistores aqui e substituir por uma única que vai ter o mesmo valor de todas elas juntas. Aí diz, então é só somar? Não, porque a gente precisa ver se elas estão associadas em série ou em paralelo, como a gente falou agora há pouco na questão anterior, tá certo? Então vamos analisar qual é a situação. Ele diz aqui, certo? Que a pessoa vai tocar no ponto A. Quando toca no ponto A aqui, pela tela, essa chave vai fechar, ela vai encostar aqui, certo? Ela vai encostar. Então essa chave B, ela permanece aberta, como já está inicialmente, e a chave A fecha. Nós temos a fonte, que é a bateria, e aqui nós temos os resistores elétricos, certo? Então, eu vou pegar todos os resistores que eu possuo no sistema, claro, os que tiverem sido utilizados, certo? Que a gente vai ver que um deles não vai ser utilizado. E aí, eu vou substituir por um único, com um desses valores aqui, certo? Com um desses valores aqui, para que eu tenha um único resistor que substitua todos os outros, tá certo? Então, é isso que a gente vai precisar fazer nessa questão em especial.
tá certo? Então nós precisamos entender, né, essa associação de resistores. É como se eu estivesse pegando todos eles, com exceção de um deles, como eu falei, e substituindo por um único. Tá certo? E substituindo por um único. Então nós precisamos fazer para chegar a esse resistor equivalente. A gente vai fazer conta, certo? Mas não é uma conta muito difícil, não. Acompanha comigo aí. Pessoal, se tu está com dúvida, Tio Dan explica para tu, certo? Presta atenção. Eu tenho esse circuito como foi mostrado na figura, tá? O que é que acontece? Quando eu toco aqui na tela A chave vai fechar aqui, certo? Porém, como eu falei, essa chave B, ela vai permanecer aberta. Se ela é aberta, é porque ela não vai ser percorrida por cargas, então não tem corrente elétrica ali. Eu posso simplesmente anular esse resistor de cá. Como eu disse, um deles iria ser anulado, certo? Porque eu já sabia dessa formatação. Então o que me restou foram esses 3 resistores aqui, certo? Foram esses 3 resistores. Então a corrente ela vai sair desse polo positivo, ela vai começar a percorrer aqui, e aqui ela se divide entre esses 2 resistores, para depois se juntarem novamente aqui e percorrer esse último resistor, tá? Então prestem atenção. Eu preciso resolver então esses resistores. Em qual ordem? Primeiro eu vou resolver esses 2, para depois fazer a minha associação aqui, final, tá? Veja, se você olhar para esse circuito, você consegue perceber que a corrente ela vai se dividir aqui nessas 2 partes. Ou seja, nós temos uma associação em paralelo. E como é que eu calculo a resistência equivalente em paralelo? Olha lá, certo? Aqui está em paralelo, certo? Aqui está em paralelo. E aí eu preciso calcular a minha resistência equivalente, certo? Então vejam só, a minha resistência equivalente, ela vai ser dada pelo quê? Pelo produto entre os 2, ou seja, a multiplicação, dividido pela soma dos 2. Certo? Dividido pela soma dos 2. Isso é uma regra, pessoal, simples, para quando eu tenho 2 resistores em paralelo. Se eu pego apenas 2 em paralelo, ao utilizar essa regra, eu já saio com o valor da minha resistência equivalente. Então eu multiplico os 2 e divido pela soma dos 2. Então vamos lá, 4 vezes 4 dá 16, dividido por 4 mais 4, que dá 8, né? Então vou ter aqui, ó, 16 dividido por 8. Certinho? Agora, pega a tua calculadora científica, porque o cálculo é bem difícil de tu fazer. 16 dividido por 8, certo? Olha, é difícil, né? Vai dar quanto? 2 quiloohms, porque cada um é de 4 quiloohms. Né? Então a unidade permanece a mesma, né? Ou seja, 2.000 ohms. Isso aqui é a letra grega ômega maiúsculo, que significa a unidade de medida de resistência, ohm, certo? OHM. Então 2 quiloohms é o meu resistor equivalente. Ou seja, o que significa isso? O que foi que eu acabei de fazer? É como se eu estivesse tirando esses 2 resistores daqui e vou trocar por apenas um de quanto? De 2, certo? Então é assim que o meu circuito vai ficar agora, certo? Eu tirei aqueles 2 de 4 e substituí por um de 2. Agora percebam que aqui nós temos uma associação em série, ou seja, percorridos pela mesma corrente. Agora fica tranquilo demais. Por quê? Uma resistência equivalente em série é só somar, certo? É só somar, tá certo? Então vou pegar aqui, ó, um resistor mais o outro. 2 mais 4. Eita, agora vai precisar de um computador da NASA para tu fazer essa conta aí. 2 mais 4 dá quanto? 6 quiloohms. Por isso, o gabarito da questão é a letra C. Tá beleza, meus queridos? Tudo certinho? Então, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje de eletromagnetismo e a gente se vê no nosso próximo encontro, onde iremos falar a respeito de mecânica. Então, fica aí, não se perde não, vê se te vejo na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, ferinha. Valeu!